Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, da disciplina de instalações elétricas prediais, nós vamos ver como é que a gente desenha os eletrodutos e faz a passagem de circuitos, certo? Eu já comecei aqui a fazer essa passagem de circuitos, né, e desenhar os eletrodutos com as tomadas de uso específico, tá? Então vamos ver o caminho que eu percorri e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Algumas ressalvas, né? Antes de você assistir essa aula, o ideal é que você assista a aula onde a gente vai conversar sobre como é que são feitas as ligações, né? Tanto as ligações das tomadas quanto das luminárias. Então, a gente vai ver como é que funciona a ligação de uma tomada, como é que funciona a ligação do interruptor, né, da luminária, dos nossos pontos de luz, como é que funciona o three-way, certo? Vamos ver isso. Depois, aí você vai vir para essa aula aqui, tá? Aqui está a simbologia que a gente vai adotar para os nossos condutores. Então, a gente tem o fase, o neutro e o terra. E aí, a gente também vai ter o retorno, certo? Que vai ser usado nos interruptores, que é esse aqui que é metade, como se fosse metade de um fase. E aí, outro detalhe que eu gostaria de conversar com vocês era o seguinte. Em muitos projetos elétricos, vocês vão ver esses eletrodutos desenhados em forma de arco, né? Com o comando de arco ou curva. E eu decido não fazer isso aqui. Por quê? Quando eu faço essa ligação aqui direta, fica mais fácil para estimar a quantidade de materiais, né? Quando for essa situação. E também fica mais fácil de dimensionar os condutores pelo critério de queda de tensão, tá certo? Então, por isso, essa ligação que eu estou fazendo com eles é direta, usando no máximo aqui que a gente está visualizando, ângulos de 45 graus. Bom, aqui eu fiz a alocação do meu quadro de distribuição, certo? E aí, primeiro, vamos observar os circuitos 1 e 2, né? Os circuitos 1 e 2 são os circuitos dos nossos aparelhos de ar-condicionado. Então, o que eu fiz? Ó? Saindo do meu quadro de distribuição, aí eu vim aqui, ó, para essa minha caixa octavada, tá? Aqui é uma caixa octavada, pessoal, onde eu consigo passar até 8 eletrodutos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu vim aqui, ó, com o meu eletroduto. Aqui, dentro desse eletroduto, estão passando os circuitos 1 e 2, ó, fase neutra e terra, fase neutra e terra. Aí, eles vêm aqui, que vai funcionar como uma caixa de passagem, certo? Daqui, eles vêm para cá, para essa outra caixa aqui, ó. Vou até ligar aqui, certo? E aí, pessoal, dessa caixa vai ligar o meu primeiro aparelho de ar-condicionado, que fica aqui no quarto 1. Então, aqui eu venho com o circuito, ó, 1 e 2, 1 e 2. Aqui só passa o circuito 1. E para ligar minhas tomadas, eu vou precisar de que condutores? Fase, neutro e terra, tá? Para cá, eu vou precisar do circuito 2, né? Porque tá esse outro ar-condicionado aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Ele vem para cá, passa na minha caixa de passagem, e vir para esse outro aparelho de ar-condicionado aqui. Deixa eu só trocar aqui a nomenclatura, certo? Então, aí já estamos ligados, né? Dois aparelhos de ar-condicionado. Depois, pessoal, o que foi que eu fiz? Liguei os chuveiros elétricos. Então, ó, outro eletroduto que sai aqui do meu quadro de distribuição com os circuitos de chuveiro elétrico. Ó, se você visualizar aqui, ó, circuitos 5 e 6. Então, eu vim aqui com o meu circuito 5 e 6, vem para essa caixinha aqui octavada, ó, continua 5 e 6, continua 5 e 6. Aí, chegou aqui, ó, no meu banheiro social, eu vou ficar com um chuveiro elétrico. Então, aqui esse trecho de eletroduto só vai levar o circuito 5. Aqui eu decidi fazer assim, né? E para cá, ó, vem quem? O circuito 6, né? Que vai alimentar esse meu outro chuveiro aqui. Certo? Então, aqui a gente já tem, já passou esses circuitos de tomada de uso específico. O que é que falta agora, pessoal? Agora eu ainda tenho mais dois aparelhos, né, de ar-condicionado nesse lado aqui da casa. Então, ó, daqui eu já estou ligando essa caixa de passagem para cá, para alimentar esse aparelho de ar-condicionado do escritório, certo? E para cá, ó, para alimentar esse outro aparelho de ar-condicionado do escritório.
E por onde é que a gente pode passar esses circuitos? Ora, a gente pode passar eles por aqui, né? Ou vir por aqui. Como eu já fiz essa ligação aqui, eu vou passar ele por aqui, ó. Então, daqui, dessa caixa aqui, ó, ele vai vir para cá, né? Que aqui ainda são 8, né? Então, ele pode muito bem vir para cá. E aí, daqui, ele vem para cá e para cá, tá certo? Então, ou ainda você poderia escolher passar, por exemplo, um aqui e outro aqui, certo? Também poderia ser uma escolha. Lembrando que, pessoal, quando você for fazer essa passagem, você tem que observar algumas coisas. Primeiro, não é muito bacana você sair com o mesmo circuito várias vezes da caixa de nosso quadro de distribuição. Por exemplo, vocês vão notar que a gente tem aqui, ó, o circuito de iluminação, é o circuito 8, né? São os circuitos 8 e 9. Aí vamos supor que eu saio com o circuito 8 aqui para alimentar esse aqui e depois saio com outro eletroduto com o mesmo circuito aqui. Isso não é bacana, tá certo? O ideal é que a gente saia do nosso quadro de distribuição apenas uma vez com aquele determinado circuito, certo? Então, já é uma coisa que a gente vai ter que evitar fazer. Outra observação que eu vou fazer com vocês é o seguinte, é quanto à quantidade de circuitos. Pessoal, cada circuito ele tem no mínimo, né, 3 condutores. E isso a gente não está considerando ainda, por exemplo, three-way, retornos e etc. Certo? Então, cada circuito ele tem no mínimo 3 condutores. Então, se a gente está passando 2 circuitos no mesmo eletroduto, já são 6. Se a gente passa 4 circuitos, já são 12. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Quanto mais circuitos tiverem dentro do meu eletroduto, maior vai ter que ser a seção dele. Depois a gente vai ver que existe uma taxa de ocupação máxima, né, para esses condutores dentro do eletroduto. Então, a gente tem que evitar colocar muitos circuitos. O que é que eu recomendo? A gente colocar entre 3 e 4 circuitos. Outra observação que a gente vai fazer é a seguinte. Por exemplo, os aparelhos que têm maior potência, eles vão demandar uma corrente maior e, consequentemente, um condutor com uma bitola maior, né? A bitola a gente chama, na verdade, seria o diâmetro, mas na verdade é a área da seção transversal, que é dada em milímetros quadrados, né? Então, quando a gente diz, por exemplo, um condutor de 1,5 milímetros quadrados, a gente está falando da área da seção, certo? E aí é um assunto que a gente vai conversar logo depois desse aqui. Então, vamos supor, a gente tem esses circuitos, né? Por exemplo, os chuveiros, que tem uma potência bastante grande, o que é que vai acontecer? A seção do condutor, consequentemente, vai ser maior. Então, se naquele eletroduto eu colocar muitos circuitos, eu vou ficar com um eletroduto muito grande, né? Isso aí a gente pode evitar, né? E padronizar um eletroduto bacana para toda a casa, tá certo? Então, como vocês já viram aqui, a gente pode puxar esses aparelhos de ar-condicionado por aqui, ou simplesmente vir com eles por aqui também, certo? Aí, nessa situação, a gente ficaria com 4 circuitos, né, de tomada de uso específico passando por aqui. Provavelmente, o que é que ia acontecer, pessoal? Provavelmente, esses eletrodutos eles iam ficar um pouco maiores do que os eletrodutos do resto da casa. Então, o que a gente pode fazer também? A gente pode pegar e dividir. Onde tem esses circuitos, né, que tem equipamentos com potência um pouco maior, a gente mesclar com o circuito de iluminação, por exemplo, que são circuitos que têm a potência um pouco menor. Se a gente observar aqui a potência dos circuitos de iluminação, ó, a gente tem 3, né? Então, a gente vê, ó, que não chega nem a 1500 VA, né? Então, a gente poderia mesclar esses eletrodutos que estão carregando esses circuitos de tomadas de uso específico com circuitos de iluminação, certo? E aí, só dá uma atenção maior para esses outros circuitos aqui, ó, que tem uma potência um pouco maior, certo? Mas a gente poderia fazer tranquilamente isso. Então, por exemplo, aqui, quando a gente passar com o nosso circuito para esses 2 aparelhos de ar-condicionado, a gente pode colocar junto o circuito de iluminação. Ah, professora, mas eu estou observando que aqui eu vou percorrer um caminho menor, né? Para alimentar esses 2 circuitos aqui. De fato, mas aqui a gente já tem 2 circuitos de ar-condicionado. Então, a gente vai ter que fazer
essa observação e tomar esses cuidados, tá certo? No mais, essa adoção do local que você vai colocar os circuitos é livre. Você só tem que tomar cuidado para não colocar muitos circuitos juntos e também fazer uma observação a respeito desses circuitos com uma potência um pouco maior. Então, ó, eu vou tentar passar o de ar-condicionado aqui, certo? Lembrando que também poderia ser aqui, porque aqui está percorrendo um caminho menor e eu não vou colocar somente por esses motivos. Mas, ó, pessoal, a gente também pode pensar o seguinte, quanto maior o diâmetro a área da seção do meu condutor, né, também eu vou gastar um pouco mais, né? Então, se eu fizer esse percurso aqui, ó, eu vou gastar uma quantidade maior de condutor, certo? Então, a gente tem que avaliar na hora de puxar esses circuitos todos esses parâmetros, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Aqui, ó, como é que eu vou fazer? Vou adotar esse aqui, deixa eu ver qual ficaria melhor. Esse aqui, eu acho. A gente copia, né? Aí, vou trazer pra cá. Acho que aqui tá bom. Vai ficar em cima da porta, né? Mas não tem problema. Ou aqui. Eu acho que vai ser melhor aqui mesmo. Então, ó, vou dar uma espelhada aqui. E aqui, ó. Eita, foi mal, pessoal. Eu acabei me empolgando. E aqui, ó, a gente vai dar um extend. Aí, quais são esses circuitos, né? Os circuitos de ar-condicionado a gente já pegou 1 e 2, serão os 3, circuito 3 e 4. Então, aqui a gente vai colocar circuito 3. Lembrando, como são tomadas, sempre faz neutro e terra, certo? E aqui circuito 4. Vou dar uma movida aqui, né? Pessoal, esse tracinho que eu coloquei é só para ficar bonitinho, tá? Não tem nada específico. Outra observação. Tudo que a gente tá fazendo aqui, a gente vai aplicar para quem for desenhar à mão também, certo? Então, quem for desenhar à mão, vai fazer o que eu tô fazendo aqui, mas eita, é copiar, né? Mais à mão, tá certo? Então, eu vou copiar aqui, ó. E vou trazer pra cá, né, ó. Por quê? Eu acabei copiando o que não devia, né? Se eu consigo copiar só de fato, eu acabo copiando isso aqui, ó. Não tem problema, a gente apaga, né? Copiando. Aí, veja só. Então, ele veio pra cá, tem que vir pra cá também. Então, a gente vai... Vou novamente dar uma espelhada aqui, ó. Vamos trazer pra cá. E aqui, ó. Aqui também, né? Só que aqui eu vou pegar esse outro modelo. Ele vai vir, ó, pra cá. E aqui a gente coloca 3 e 4, né? Como a gente viu aqui. Eita. Melhor editar. 3 e 4. E aí, pessoal, daqui, ó, a gente vai ter também 3 e 4, né? Eu vou puxar ele pra cá, assim. Então, eu vou pegar esse aqui, tá mais adequado. Aqui, ó. 3 e 4. Vou mover um pouquinho pra cima. E aqui, né, pra cá a gente vai trazer de novo. Pegar tudo, mas a gente vai fazer só uma observação. Ó. Aqui a gente vai pegar tudo. Deixa eu ver se tem um que seja do outro lado. Acho que esse aqui tá mais interessante. Então, aqui a gente vai copiar. Vamos passar, ó. Só que aqui, por exemplo, a gente vai ter um ar-condicionado. A gente vai dizer que esse ar-condicionado é do circuito 3, certo? Então, o que é que vai acontecer? Dá uma movidinha aqui, ficou em cima da linha. Tá.
Então, aqui, ó, vai copiar e pra cá, eu acho que vai ser melhor isso mesmo. Pra cá, ó, a gente vai ter só o circuito 3, né? Porque aqui, ó, já tem só tem um aparelho de ar-condicionado. Copiei errado. Então, ó, pra cá a gente só vai representar o circuito 3, né? Então, esse 4 aqui a gente pode apagar, ó. Certo? Eu vou diminuir aqui. Acabei apagando que não devia estar aqui, né? Mas só vou dar uma copiadinha. E aqui, pessoal, para cá, ó, por enquanto, né? A gente não falou ainda de circuito de iluminação. Aqui só tem o 4, certo? Obviamente que isso pode mudar depois da gente for preencher com circuito de iluminação. Esse aqui acho que eu peguei esse mesmo aqui. Então, aqui, ó, só o 4. Certo? Então, ó, pessoal, feito isso, já coloquei todas as minhas tomadas de uso específico. Agora, eu posso começar a ligar a minha iluminação e minhas tomadas de uso geral. Eu vou deixar para fazer isso no nosso próximo encontro, tá? Para não ficar muita coisa, né? Para vocês absorverem. E aí também para que vocês possam elaborando de vocês aos poucos. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.